Olá, Silvana. É um grande prazer estar aqui na Rede Bahia, te entrevistando você, né, que é esse ícone do telejornalismo baiano, é um dos grandes ícones, né, da comunicação baiana. E, assim, você diariamente apresenta o Bahia Meio-Dia, né, que é um telejornal, inclusive, que eu acompanhei essa semana no site, veio batendo recorde atrás de recorde de audiência, inclusive no ano passado. E, assim, o que foi que te motivou a seguir carreira no jornalismo? Oi, Anderson. Oi, pessoal do Bastidores da Notícia. Agradeço o seu carinho, obrigada. Obrigada a vocês que estão acompanhando aí. Então, o Bahia Meio-Dia é o telejornal líder de audiência no estado. E, assim, o que me impulsionou a estar hoje no jornal, né, a estar... Na verdade, o jornalismo, né? Jornalismo, eu digo que eu fiz jornalismo por paixão, jornalismo por amor, né? Jornalismo tem que correr no sangue, né? Para ser jornalista, a gente tem que ter no sangue. E, assim... A TV Bahia veio depois de uma longa caminhada já de outras empresas, né, de uma certa experiência em outros telejornais também, em edição, enfim. Então, assim, aqui eu vou fazer 5 anos, em janeiro, né, e à frente do Bahia Meio-Dia já tenho alguns anos, né. Comecei no Jornal da Manhã e já tenho alguns anos na frente do Bahia Meio-Dia, com o Fernando Saldak. Exatamente. Você é uma das jornalistas mais populares aqui do nosso estado, um dos principais rostos da televisão baiana. E nas suas redes sociais, que a gente pôde acompanhar, é que você recebe centenas de mensagens, né, de admiração, de carinho pelos telespectadores baianos, que todos os dias, às vezes quando você posta uma foto ou um vídeo, ou até um dos bastidores do seu trabalho, muita gente repercute, mostra... Muita gente demonstra essa admiração, esse carinho que se sente por você, mesmo muitos não te conhecendo. E o que é que você acha, assim, o que é que como você se sente ao acompanhar essas manifestações de afeto, sendo que consciente ou inconscientemente você faz parte da rotina de milhões de baianos? Então, Anderson, eu digo sempre que esse é o melhor retorno do meu trabalho, né? O retorno das pessoas, porque as pessoas se sentem próximas da gente. A gente está na casa das pessoas todos os dias. Então, quando a gente está na rua, né, eu estou num shopping, eu estou num evento, que vem alguém falar comigo e já vem falar com aquela proximidade. Porque, de fato, eu estou na casa dessas pessoas, né? Eu chego e falo, oi, pessoal, boa tarde. Então, a gente entra na casa das pessoas e a gente não faz ideia da importância que isso se torna na vida das pessoas, né? A gente faz parte dessa rotina de quem acorda com o Jornal da Manhã, né, com o Ricardo e Jéssica, de quem almoça com a gente, comigo e com o Saldak. Então, é o melhor retorno que a gente pode ter, com certeza, é esse carinho. Verdade. Verdade. Inclusive, assim, eu falo assim, até pelo ponto de vista pessoal, eu sou um telespectador aqui muito assíduo da Rede Bahia. O pessoal aqui que me conhece sabe, eu não abro mão de dizer que a Rede Bahia é um veículo de maior alcance do Norte e Nordeste, mas com certeza o Bahia Meio-Dia, eu tenho toda a certeza do mundo que é esse sucesso de audiência, porque tem uma equipe muito boa, uma equipe muito profissional, né, que a gente vê que sua bastante a camisa, para poder, às vezes, botar, muitas vezes, até o melhor que a gente não tem no ar, né? Exatamente. É toda uma equipe envolvida para colocar mesmo o melhor telejornal no ar todos os dias. Exato. Silvana, na atualidade, a gente vê alguns programas jornalísticos, alguns na concorrência, que elas lidam com o mundo cão, né? Elas mostram seres humanos em situações, às vezes, degradantes, em situações críticas, em situações assim de indignação, de calamidade, sendo mais exato. O que você acha, né, desse tipo de jornalismo? E, em sua opinião, qual é a diferença entre prestação de serviço e sensacionalismo? Então, Anderson, por uma questão de ética, não cabe a mim avaliar o que passa em outras emissoras, em outros canais, em outros programas, né? Então, acho que não convém comentar isso, né? Eu sei do trabalho que eu faço, do trabalho que a empresa em que eu trabalho faz, né? E qual a proposta do telejornal que eu apresento. Naturalmente. O Bahia Meio-Dia é um telejornal voltado à diversidade de assuntos, como disse certa vez o diretor de jornalismo aqui da Rede Bahia, Roberto Apper. Para quem ainda não conhece, e assim, às vezes os telespectadores de casa se perguntam como funciona um dia de trabalho aqui na Rede Bahia, e como é a sua rotina, qual é o processo de produção do telejornal.
Que horas você chega, que horas você entra, qual é a sua rotina diária aqui na Rede Bahia? Bom, é engraçado isso, porque pouca gente imagina como é a minha rotina mesmo, porque me vê lá meio-dia e tu acha que eu chego aqui umas 10, 10 e meia, vamos maquiar e já entro no estúdio. Não, eu chego aqui às 7, né, às 7 da manhã, entre 7 e 8 é o momento que eu me atualizo, que eu olho os e-mails, relatórios, né, o que foi passado pelos editores da noite anterior, que eu acompanho o espelho do Jornal da Manhã, que está no ar ainda quando eu chego aqui, que vai até 7 e meia. Isso em torno de 1 hora, de 7 às 8. Às 8 eu começo a reunião com as praças do interior do estado. São 5 praças, né? Faço reunião é diária, todos os dias mesmo, por telefone, praça em praça. Dessa reunião a gente emite um relatório do que cada praça está fazendo, o que cada praça está fechando de matéria de manhã, o que tem para oferecer, são os oferecimentos para o Bahia Meio-Dia. Né? Aí a gente tem uma reunião para o Bahia Meio-Dia, que é um pouco depois, em torno de 8 e meia, 9 horas, para definir o jornal, para montar o espelho, né? Os assuntos que vão ao ar. De fato, muitas coisas já estão definidas sim no dia anterior, as pautas estão sendo feitas já, né, estúdio, você tem entrevistado, você tem alguma banda, isso naturalmente já está definido. E o que é que vai acrescentar ali, algum factual que aconteceu, né, então isso é discutido junto com a Daniela Silva, que é a editora-chefe do Bahia Meio-Dia. Isso é definido por ela, né, juntamente com a direção, e a gente define o jornal. A partir daí, eu vou editar, eu edito o Bahia Meio-Dia também, então eu vou para a ilha, editar uma matéria, um off vivo, se tiver off para gravar, eu e Sodaca a gente se reveza e grava também. Né? Então, normalmente eu vou pro camarim 10 e meia, mais ou menos. Tenho meia hora para me arrumar, 11 horas eu estou pronta para gravar a escalada. A gente grava a escalada, volta para a redação, atualiza o que tem para atualizar e meio-dia a gente está no ar. Quando acaba, tem mais. Almoço, volto do almoço, aí eu tenho a chamada do dia seguinte para gravar. Então, sempre tem um assunto que a gente destaca, já chamando para o dia seguinte. Essa chamada é gravada no comecinho da tarde, vai lá à noite. Vai lá à noite, né? Correto. Sem dúvida, Silvana, você é uma profissional que tem uma carreira muito longa aqui na televisão baiana. Você já passou por vários veículos de comunicação, já foi repórter, editora, apresentadora em vários telejornais aqui do estado. E com isso você fez inúmeras matérias sobre uma variedade de assuntos. Dessas matérias, qual foi a que mais te deixou emocionada e a que mais te deixou assim indignada, revoltada, cobrando uma explicação? Olha, assim, a vida de repórter, né, digo que é uma arte, contar histórias, né? E cada dia você se depara com uma história diferente. Aqui, como apresentadora, na Rede Bahia eu já entrei como apresentadora, então já tenho o quê? Mais de 4 anos que eu não faço reportagem, né? Mas, assim, tem assuntos que sempre tocam mais, que sempre chamam mais atenção, né? Eu, como tenho uma relação muito forte com o animal, com o cachorro, adoro, então tudo que é ligado ao mundo animal, a cão, sempre me toca mais pessoalmente, entendeu? Tem alguns fatos com criança, que de fato são coisas que a gente, né, se assusta mais, ou grandes coberturas que eu fiz, mas normalmente é uma questão muito particular, né, de quando uma coisa toca mais um repórter, um apresentador ou não. Ok. Hoje em dia, no telejornalismo baiano, a gente vê muitas mulheres se destacando, né, apresentando telejornais, tendo destaque em algumas emissoras, algumas até tendo projeções em redes nacionais. Não só na bancada, mas também como na reportagem e em outros veículos. E a cada dia elas vêm ganhando mais espaço assim, na mídia. O que você acha assim, desse reconhecimento merecido e da valorização da mulher no jornalismo baiano? Eu acho positivo demais, não só no jornalismo, como em todas as áreas, né? A gente ainda tem hoje, né, todo mundo sabe uma diferença, né, aquela coisa de que algumas áreas, de fato, os homens, né, existe uma diferença salarial, enfim. Mas assim, eu acho que tanto no telejornalismo como em qualquer outra área, hoje homens e mulheres, eles chegam juntos sim, entendeu? E dividem os mesmos espaços e lutam pelas mesmas coisas. Eu acho que não existe essa diferença, não. Silvana, agora uma perguntinha um pouco mais intimista. Você possui algum sonho profissional? E olhando sua carreira de sucesso, do começo até então, desde aquela época da FTC, a época da faculdade mesmo. Eu fiz Jorge Amado. A Jorge Amado. Desde aquela época da faculdade, você sentiria vontade de mudar alguma coisa? Não, graças a Deus, assim, desde que eu comecei no jornalismo, comecei no mercado de trabalho antes mesmo de sair da faculdade, né? No segundo semestre eu já estagiava e, assim,
graças a Deus as coisas foram progredindo, foram acontecendo na minha vida, né? Eu tenho uma fé muito grande, Nossa Senhora da Conceição da Praia, e as coisas foram progredindo e foram acontecendo ao mesmo tempo que eu fui buscando, né? Que eu fui me especializando, que a gente vai estudando mesmo. Então, graças a Deus, hoje Deus tem se encarregado de tocar a minha vida direitinho. E se você não fosse jornalista, qual outra profissão você escolheria que você acha que se encaixaria no seu perfil Não sei. pessoal? Você É só paixão. se vê como jornalista. Jornalismo é paixão. Então é difícil se imaginar fazendo outra coisa. Entendo que essa também é a minha opinião. Silvana, em tempos de WhatsApp, redes sociais, Facebook, vários meios de comunicação, Instagram e tal, essas redes elas estão cada vez mais lotadas de pessoas. Você vê gente com milhões, trilhões de seguidores. O acesso à informação, ela se torna uma coisa cada vez mais fácil, porque a qualquer lugar que você esteja, você tem informação. Você isso é ótimo, isso é ótimo. E naturalmente isso influencia e muito, né, na sua profissão, na nossa profissão. Pois ela acaba sendo um tipo de um meio de comunicação que acaba sendo bastante eficiente. Porém, em sua opinião, qual seria o desafio que nessa época de modernidades, de redes sociais, qual é o desafio dessa época moderna de se fazer jornalismo, mesmo com todas essas praticidades, então, sem perder o fio do jornalismo tradicional? O desafio é a gente estar atualizado sempre, né? Agora, mais do que nunca, porque como você falou, antes as pessoas tinham acesso basicamente a jornal, a rádio, a TV, e assim, hoje a maioria das pessoas elas estão conectadas o tempo todo. Você vê que eu estou aqui e o telefone aqui. Então as pessoas são conectadas. Então quando eu chego meio-dia que eu vou dar uma notícia, muito provavelmente quem está vendo aquela notícia no Bahia Meio-Dia já viu aquela notícia em algum site, né? Já viu em algum blog, já deu uma olhada, então já sabe mais ou menos o que é. Então assim, a gente precisa se aprofundar mais nos assuntos, né? Porque quando a gente chega com aquele assunto, muito provavelmente a pessoa já viu aquele assunto em algum momento, né? Já sabe que aquilo aconteceu. Se for um acidente que teve morte, a pessoa já sabe que houve um acidente que foi na BR-324, que está engarrafado e que algumas pessoas morreram. Então a gente tem que entrar já atualizando isso, né? Como é que está esse trânsito no momento, quem já foi socorrido, quem não foi, qual o estado de saúde dessas vítimas. Então é estar atualizado sempre. Silvana, em sua avaliação, quais são as diferenças entre jornalismo pelo rádio e o jornalismo pela TV? E entre esses dois veículos, na sua opinião, qual dos dois tem mais influência perante a sociedade? Então, jornalismo pela TV tem imagem. A gente fala isso o tempo todo. TV é imagem. Não adianta você só falar de um assunto se você não mostrar. Então a gente tem que mostrar, né? E rádio não. Rádio as pessoas não estão vendo nada, elas estão ouvindo, de fato. Então você tem que falar o mais claro possível, né? Tanto quanto TV, né? Que a gente tem que falar porque a pessoa só ouve uma vez. Hoje tem gente que grava o telejornal e volta para assistir. Mas assim, a grande maioria só escuta uma vez. Então aquilo tem que ser claro. Aquilo tem que ser direto para o telespectador, para quem está acompanhando. Tanto no rádio quanto na TV. Rádio também é apaixonante, eu já fiz rádio e é uma delícia. Silvana, por muitos anos, desde a sua entrada na Rede Bahia, você foi âncora do Jornal da Manhã. Dividia a bancada com o Ricardo Ismael. Porém, no ano passado, em 2015, você assumiu o Bahia Meio-Dia ao lado de Fernando Sodré, que na verdade a Camila Marinho ela saiu de licença maternidade, você assumiu e quando foi em março do ano passado você foi efetivada como apresentadora do Bahia Meio-Dia. O que mudou na sua rotina assim que você assumiu o Bahia Meio-Dia? E quais foram os principais desafios que você enfrentou ao receber essa missão de apresentar um jornal que é tão bem visto assim na televisão baiana? O que muda na rotina é o horário, né? Hoje eu durmo mais. Eu brinco assim, porque o Jornal da Manhã, toda a equipe do Jornal da Manhã chega aqui às 4h30, né? Eu levei 2 anos assim, chegando aqui às 4. Então a gente sai de casa às 3, né? Acorda de madrugada, né? Mas é um jornal apaixonante. E foi maravilhoso fazer o Jornal da Manhã durante todo o período que eu estive. E a mudança para o Bahia Meio-Dia, o principal foi o horário, né? De fato, hoje eu tenho que estar aqui às 7, então é um horário razoável, né? Não preciso sair de casa no escuro, né? A principal mudança é essa, mas o compromisso com a notícia continua o mesmo. E a equipe é basicamente a mesma, a equipe dos editores do Jornal da Manhã também são editores do Bahia Meio-Dia. Então, para mim, continua tudo igual, né? Olha, Silvana, muitos de nós, né, que temos como paixão o jornalismo,
Eu costumo dizer que jornalismo, a gente é uma vocação, quando você descobre que é aquilo que você quer, é aquilo que você pretende seguir, eu acho que automaticamente você não trabalha, você faz uma coisa com a qual você se dá bem. O Bastidores da Notícia, ele foi voltado, criado nesse perfil, para as pessoas que, assim como eu, que estão iniciando agora, que querem seguir essa carreira, que um dia pretendem estar na frente de um grande veículo de comunicação, ou até fazendo jornalismo em várias áreas também, porque não existe só jornalismo de televisão, existem várias outras áreas. É um leque grande. O que você diz para essas pessoas, né, para os nossos leitores do Bastidores da Notícia Baiana? Qual a mensagem assim, que você deixa para esses leitores, para o pessoal que te admira e gosta muito de você, que acompanha sempre com muito carinho e atenção ao seu trabalho? Anderson, então, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer o seu carinho sempre, né? O telespectador assíduo da gente. E ainda digo mais, aqui é uma amizade, ó, que... Obrigada pelo seu carinho. E assim, jornalismo é paixão, né? Você, de fato, você tem que gostar do que você faz. Eu acho que em qualquer área, a pessoa tem que gostar do que ela faz, para ela acordar todos os dias e fazer o seu melhor. E dar o seu melhor. Então, todos os dias, quando eu chego aqui, eu chego disposta a fazer o meu melhor, é chegar na casa das pessoas, na casa de vocês, da melhor forma possível, né? Esse é o nosso desafio todos os dias. Ok. Sendo que o jornalista, ele vive jornalista, ele não sai daqui, bate o ponto, acabou não, a gente vive conectado, a gente ligado. sabe como é. Essa foi a entrevista de número 2 do Bastidores da Notícia Baiana. Eu tive o prazer, ou melhor, a honra de entrevistar a apresentadora do Bahia Meio Dia, Silvana Freire. Desde já agradeço a Silvana por ter me recebido aqui na Rede Bahia. E digo mais, para você que pretende seguir jornalismo assim como eu, não é um mar de rosas, você vai enfrentar muitas dificuldades, é uma profissão bastante como toda profissão, aguerrida, né? Como toda profissão. Mas uma coisa que eu digo, se você sente que é a sua vocação, vá em frente, porque eu tenho toda a certeza do mundo, porque com garra, perseverança e força de vontade, eu acredito que todos nós podemos chegar sempre num lugar melhor do que o que sonhamos. Com certeza.